Graça e paz de Jesus. Um dia desse eu compartilhei num culto de jovens adolescentes um tema bem estranho, dizendo que muitos de nós temos crido em um Cristo mutilado, em um Jesus mutilado. E eu queria trazer essa reflexão para você. Eu acho que a gente ainda está vivenciando um pouco disso. Eu trouxe a ideia de que quem já assistiu o filme de Forrest Gump, ou já assistiu vários filmes de guerra, Segunda Guerra Mundial, já viu várias cenas de pessoas que sobreviveram, mas ficaram ali mutilados e é muito difícil. Eu lembro que no filme Forrest Gump tem um sargento Dan que ele perde a razão de viver durante muito tempo porque ele ficou mutilado das suas duas pernas. E tá ali o Forrest salvando ele, tirando ele da morte, e o sargento ainda não queria que ele tivesse feito isso porque ele preferiria morrer. E essa ideia de mutilação é viver com a falta tão importante no corpo. E eu tenho sentido muitas vezes que a gente crê num Cristo que ele é mutilado. E o que eu quero dizer que ele é mutilado? Porque o nosso Cristo muitas vezes não pode falar ou não pode ser algumas coisas que a gente não é ou não fala ou não quer fazer. Especialmente em tempos como a gente tem vivido de tanta polarização política ou tanto distanciamento social, as pessoas têm ficado mais sensíveis. E hoje, tudo que a gente fala pode ser recebido como uma afirmação para A ou para B ou para C. As pessoas têm politizado qualquer discurso nosso. Um exemplo, se você falar que vai fazer alguma coisa na rua e tiver algum tipo de postura, a pessoa fala, você apoia ou um candidato tal ou tal coisa, ou você é contra isso. E muitas vezes é uma opinião pessoal da pessoa, sem necessariamente ter uma ação política. Só que muitas vezes isso é trazido para a fé, para a convivência, para a comunidade. E as pessoas começam a ter dificuldade de olhar Jesus e ver Jesus apoiando ou não algumas coisas. Por quê? Porque o Jesus que a pessoa começa a crer é um Jesus que só concorda com o tipo de pensamento que ela tem a respeito de o que é certo, o que é errado, o que é bom para uma nação, o que é bom para a família. E isso acontece um grande problema porque a gente não começa a se respaldar nas Escrituras, mas nas nossas preferências. E todos nós temos preferências, todos nós temos uma história, todos nós temos um ambiente para se viver. E a gente confunde muito nossos gostos, nossas preferências, nossas tradições com a vontade de Deus. E a gente se surpreenderia muito como Jesus, ele conseguia estar em vários ambientes diferentes e como ele andou com um grupo muito diferente, com pensamentos bem diferentes uns dos outros, e como nenhum deles conseguiu trazer Jesus para o seu lado. Mas como Jesus confrontou todos eles e mostrou, de alguma maneira, como eles tinham excessos. Porque quem tenta cooptar Jesus para o seu lado está fazendo a pior das coisas, porque Jesus, ele é o Rei dos Reis. Ninguém consegue cooptá-lo. Ele é quem salva as pessoas, ele não coopta ninguém, ele salva, ele liberta. Mas ele não amarra ninguém. E a gente fica tentando colocar Jesus aqui ou ali com pensamentos de esquerda, direita, conservador, progressista, enquanto a gente tem que tentar observar o que tem a ver nesses ambientes que concordam com a palavra e dizer, tá certo isso, mas isso aqui passou um pouco, passou muito, e nisso eu não posso concordar. Mas nisso aqui eu vou apoiar, porque isso aqui colabora com o que a Bíblia fala. E poder ter amizade com pessoas que pensam diferente, porque a pessoa não é só o pensamento dela, nem é só uma postura que ela tem. Porque se fosse assim, se eu fosse me diferenciar ou me afastar de todas as pessoas que pensam diferente de mim, Jesus nunca teria se aproximado de mim, porque eu sou tão diferente dele. Jesus não teria amizade com Pedro, com Tiago, com João, com Mateus. Mas Jesus, ele não era mutilado. Ele veio fazer um corpo de diferentes formas, de diferentes pensamentos, de diferentes nuances, para a glória dele. E eu acredito que a gente está num tempo que, se a gente não tiver sabedoria
e aprender também a ouvir, a ter sensibilidade e a ser pacificador, nós vamos perder a oportunidade de ser como Cristo. Eu queria deixar, baseado em tudo isso que eu falei para vocês, existem vários textos que falam que a Bíblia, que Jesus veio fazer um corpo, que o corpo de Cristo, ele é um corpo unido, que a gente não deve dividir ele. Mas Paulo em Efésios, ele fala sobre isso, né? Que, pois ele é a nossa paz, Jesus, o qual de ambos fez um, das diferentes, né, de gentios, de judeus, de pessoas que estavam separadas, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto. Jesus está falando aqui, Paulo falando que Jesus quebrou a inimizade entre judeus, entre gentios, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Somos morada de Deus ou vivemos um Cristo que não pode tocar, não pode ir porque seu braço ele está assim, sabe, mutilado, porque a gente não vai. Aquele povo ali eu não quero falar, eu não gosto. Eu acho que Jesus não ama eles também não. Ou o nosso Cristo vai ali, ele ama aquele povo, então eu também vou. O meu Cristo conversa com eles e o meu Cristo ama eles, está querendo transformá-los. E eu por isso vou fazer como Paulo fazia. Me fiz de gentil para os gentios, de judeus para os judeus, de bárbaro para os bárbaros. Me fiz de tudo para com todos, para ver se alguns são salvos, para ver se esses são alcançados. Qual é o verdadeiro propósito da nossa vida? É viver para a glória de Deus ou se fechar numa mentalidade que não consegue viver para Jesus? Que Jesus nos ajude, porque a gente precisa entender que Ele é a nossa paz. Que Deus te abençoe e que esse desafio seja para que o nosso Cristo alcance e não seja alguém que não tem alcance. E que Ele fale e não que seja uma boca tapada. E que Ele veja e não que sejam olhos fechados. Para que o nosso Cristo ame e não que seja alguém arrogante ou que seja alguém que só acusa ou que está distante. Porque o nosso Cristo, Ele é o Cristo Jesus verdadeiro. Que Deus te abençoe.